Na aula de hoje vamos estar estudando o Teorema de Pitágoras, né? E para o estudo deste teorema é importante que você conheça o triângulo retângulo. Tá? Vamos às suas características. Tá? O triângulo retângulo é um triângulo, né, que possui um ângulo reto, ou seja, esse ângulo aqui de 90 graus. Tá? Normalmente, nas questões que vamos resolver, só vem aqui esse quadradinho no canto do triângulo, tá? Mas esse quadradinho ele já indica que é um triângulo retângulo, tá? Que possui aí este ângulo reto. Esse valor aqui de 90, tá? Não vai, né? Não é comum ele aparecer, ok? Vamos lá. O lado maior do triângulo retângulo, a medida maior dele, né? Que está representado aqui pela letra A, é chamado de hipotenusa. Então, nas resoluções, quando você ouvir, né, sobre hipotenusa, você vai se lembrar que é o maior lado do triângulo retângulo, ok? Os valores de B e de C, né, são chamados de catetos, tá? Esses segmentos aqui, né, do C e do B, eles formam, tá, o ângulo reto, tá? Então, esses que são os catetos. Então, o B, por ser menor que o C, né, visivelmente aqui a gente pode constatar isso, o B é menor que o C, então o B é chamado de cateto menor. Tá? E o C, por ser maior que o B, né, vai ser o cateto maior. Tá? A ordem aqui pode ser alterada. Tá? O B pode ser o cateto maior e o C pode ser o cateto menor. Tá? A ordem aqui dos catetos, ela, né, a gente pode estar alternando aí. Ok? Não necessariamente o B sempre vai ser o cateto menor e o C vai ser sempre o cateto maior. Tá? A gente pode trocar esses valores, dependendo da questão. Tá? E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o A elevado ao quadrado, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma, né, dos catetos elevados ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o valor de B, elevar ao quadrado, vou pegar o valor de C, elevar ao quadrado, somar os dois resultados, que eu terei o valor da hipotenusa também elevado ao quadrado. Tá? Então vai ficar mais claro, talvez se você não tiver compreendido bem a princípio, você vai ficar mais claro, tá, nos exemplos que eu vou estar demonstrando aqui. Então olha só, tem aqui um triângulo retângulo, né? Vamos observar aqui o ângulo reto. Tá? Então lembra do que eu disse, não precisa aparecer o valor de 90 graus aqui. Tá? Só o quadradinho já vai indicar que é um ângulo reto. Tá? Então, portanto, é um triângulo retângulo. Então a gente vai poder aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, nesse caso aqui, é para a gente estar calculando aqui o valor de A, que é a hipotenusa. Tá? O maior lado aqui do triângulo retângulo é a hipotenusa. Nós temos os valores dos catetos, né? Temos aqui que o cateto menor é o 3 e o cateto maior é o 4. Então vamos estar utilizando, tá, o teorema aqui de Pitágoras para encontrar aí o valor de A. Tá? Então o valor de A inicialmente é desconhecido, né? Então vamos colocar aqui o A ao quadrado, é igual B ao quadrado, pode ser qualquer um, 4 ou 3. Vou escolher aqui o 3. Tá? Então, 3 ao quadrado, para colocar aqui no valor de B, mais, agora eu coloco o valor de C, né? Que no nosso caso aqui é 4 ao quadrado. Ou seja, A elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, somado com 4 elevado ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, a gente tem 9. Somado, né? 4 ao quadrado, teremos 16. Então, A ao quadrado é igual a soma aqui, né, de 9 mais 16, que é igual a 25. Então, a gente tem que um número, né, que está representado aqui pela letra A, elevado ao quadrado dá 25.
já dá para você saber quem é, né? Mas, para finalizar aí o cálculo, vamos pegar aqui o A agora, 100 está elevado ao quadrado, tá? É igual a raiz quadrada de 25, tá? Então, o A é igual a 5, né? Porque a raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, aqui no triângulo retângulo, o valor de A é igual a 5 centímetros, tá? Porque as medidas aqui estão em centímetros. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, mais um triângulo retângulo, tá? Então a gente vai poder aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, novamente, aqui vai estar o x, né? Ele vai estar substituindo aí a hipotenusa, que é o que a gente vai estar calculando. Então, como o x está no lugar da hipotenusa, colocamos que x ao quadrado é igual, né? Que agora os catetos, ó. Posso colocar 8 ao quadrado. Essa ordem aqui não importa, tá? Você pode colocar o 8 primeiro ou 6. Não vai ter problema. 6 ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado é igual, né? 8 ao quadrado a gente tem 64. 6 ao quadrado a gente tem 36. Então, x ao quadrado é igual a soma aqui de 64 mais 36, que é igual a 100, né? Pensa aí, qual o número que elevado ao quadrado dá 100? Então, basta, né, a gente fazer x é igual a raiz quadrada de 100. Logo, x é igual a 10 centímetros. Né? No caso aqui, é como está a questão aqui está em centímetros, então 10 centímetros. Ok? Então, muito simples. Né? Vamos aí para o próximo exemplo. Nessa questão, a gente vai ter aqui o valor da hipotenusa, né? Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. A gente tem o valor da hipotenusa. Tem o valor de um dos catetos, mas o x agora está no valor de um dos catetos, né? Do cateto maior. Tá? Então, a gente vai conseguir resolver também por essa fórmula aqui. Tá? Então, a gente tem o valor de A? Tem sim, né? Que é 25. Então, 25 ao quadrado é igual, aqui eu tenho um dos catetos, né, que é 15, 15 ao quadrado, mais, né, vamos colocar aqui o x, né, que está na posição aqui do segundo cateto, x ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essas potências aqui para ver quais valores a gente vai ter, né? Então 25 ao quadrado é igual a 625. Tá? 15 ao quadrado é igual a 225. Conserva ali o mais x ao quadrado. Né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos isolar, né, o x ao quadrado. Então, deixa eu separar aqui. X ao quadrado é igual a 625, tá? Menos 225. Ok? Então, isolamos o x, passamos o 225 que estava junto com o x, né, para o segundo membro aqui, que está o 625, porém subtraindo. Tá? Então, x ao quadrado é igual, né, a diferença aqui, né, o resultado dessa subtração, que vai ser igual a 400. Então, qual o número que elevado ao quadrado é 400? Então, x é igual a raiz quadrada de 400. Logo, x vai ser igual a 20. Ok? Então, calculamos aí o valor do cateto que estava oculto, né? Então, x aqui é igual a 20 centímetros.
ok? Vamos prosseguir. Agora um problema, né, para a gente resolver utilizando o Teorema de Pitágoras. A figura abaixo mostra um portão feito com barras de ferro. Para garantir sua rigidez, foi colocada uma barra de apoio. Qual a medida dessa barra de apoio? Então, se a gente prestar bem atenção aqui, a gente vai ver que, né, esse espaço aqui vai formar um triângulo, né? E um triângulo retângulo. Então, vai ser válido aí o Teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, a gente tem que o 1,5 aqui é o valor de um dos catetos, o 2 metros também é o valor de um dos catetos, e essa barra de apoio que é para a gente estar calculando aqui nessa questão, né, vai ser o valor da hipotenusa, tá? Então, vamos estar aí calculando, né, pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, A elevado ao quadrado é igual o valor de B, pode ser qualquer um, 1,5 ou 2, tanto faz. Vamos colocar aqui 1,5, 1,5 elevado ao quadrado, mais 2 metros ali, né, elevado ao quadrado. Tá? 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado é igual. 1,5 elevado ao quadrado significa 1,5 vezes ele mesmo. Né? Então, a gente vai ter aí 2,25. Mais 2 ao quadrado, a gente vai ter 4. Então, A elevado ao quadrado é igual à soma aqui, né, de 2,25 mais 4. E 2,25 mais 4, a gente vai ter 6,25. Tá? Então, portanto, o valor de A vai ser igual à raiz quadrada de 6,25. Tá? Então, o que é a raiz quadrada de 6,25? Né? Então, A é igual a 2,5. Ok? Então, a letra A está correta. O valor da barra de apoio é igual a 2,5 metros. Tá? Conseguimos calcular aí pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Vamos para o último exemplo. Vamos estar analisando o enunciado, né? Pipa é um quadrilátero que tem dois lados consecutivos e dois ângulos opostos com medidas iguais. Observe a figura. Os lados e ângulos congruentes estão marcados de forma igual. Para construir uma pipa de papel de seda são colocadas duas varetas perpendiculares, tá, nas diagonais do quadrilátero. Quantos centímetros de vareta, no mínimo, foram usados para construir a pipa representada na figura? Tá, então, aqui a gente tem algumas medidas, né, da dimensão da pipa. E, muito importante, o que é para a gente calcular aqui é só o valor das varetas, das duas varetas que estão aqui no centro da pipa. Tá? Então, só a medida delas que a gente vai estar calculando. Tá? Então, esse 20, esse 13 aqui não vai entrar nessa soma, né, dos centímetros de vareta, porque as duas varetas estão aqui no centro. Tá? Então, nas bordas aqui da figura, não vai ser necessário, né, estar efetuando a soma desses valores. Tá? Então, a gente tem também, né, que esse valor aqui, né, é igual a este. Tá? E a gente tem a medida desse segmento aqui, que está demonstrando aqui na parte de baixo, né, que é 5 centímetros. Então, a primeira parte aqui das varetas a gente já sabe que é 5 centímetros. Falta calcular, né, essas outras duas e essa daqui também, que está faltando. Ok? Então, a gente vai poder resolver esse problema utilizando o Teorema de Pitágoras. Ok? Então, vamos lá. Vamos chamar essa medida aqui de A. Tá? Essa vareta aqui, ó. Vou chamar a medida dela de A. Porque a gente não sabe o seu valor ainda. Tá? Vamos observar aqui que esse triângulo amarelo,
é um triângulo retângulo, né? Então, vamos desenhar ele de outra forma, né? Então, mais ou menos assim. Então, a gente tem aqui que a hipotenusa é 13, né? Então, a gente tem aqui que o cateto menor é 5 centímetros, como está mostrando aí na figura. Vai ficar faltando aqui esse valor para a gente estar calculando. Tá? Então, a gente pode resolver aqui pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Então, vamos lá. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Né? 13 ao quadrado é igual a 169. 5 ao quadrado é igual a 25. Mais x ao quadrado. Então, o valor faltante aqui é um dos catetos, né? Isolamos aí o x ao quadrado é igual a 169 menos 25. Tá? Então, x elevado ao quadrado é igual a 144. Então, x é igual a raiz quadrada do 144. Logo, x é igual a 12. Tá? Então, esse valor de A que a gente colocou aqui, né, que na fórmula usamos o x, mas era o valor de A que a gente estava calculando. Então, vamos colocar aqui que o A é igual a 12 centímetros. Tá? Então, a gente sabe, né, que aqui essa vareta é 12, tá? Assim como essa outra aqui também é 12. Tá? Falta a gente calcular essa vareta aqui, ó. Qual o tamanho dela? Então, a gente já tem que essa daqui é 5 centímetros. Tá? A gente tem que aqui é 12, que também é 12. Falta só essa vareta maior aqui para estar calculando. Agora, observe aqui o triângulo azul. Tá? Observa ele. O triângulo azul é um triângulo retângulo. Tá? Então, a gente pode estar aplicando aí o teorema de Pitágoras. Né? Vamos chamar essa medida aqui de medida B. Né? Essa medida que a gente vai estar calculando. B é igual. Então, vou estar desfazendo ali aquele cálculo do A que a gente fez. Tá? A gente não vai precisar mais dele aqui, né? Nós vamos precisar do espaço aqui para estar calculando o segundo valor. Tá? Então, temos aí um novo triângulo retângulo, que é o triângulo azul. Vamos estar representando ele aqui novamente. Então, triângulo azul, temos que aí o 20 centímetros, né, está na posição da hipotenusa. Temos que esse cateto menor aqui é 12, né, que a gente calculou pelo cálculo anterior. Falta o valor de x aqui, né, que no caso é o b que a gente colocou aqui. Tá? Então, da mesma forma, né, 20 elevado ao quadrado é igual a 12 elevado ao quadrado mais, né, x elevado ao quadrado. Então, 20 ao quadrado, muito simples também, né? Vamos ter 400 é igual a 12 ao quadrado é 144 mais x elevado ao quadrado. Vamos isolar agora o x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 400 menos 144. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 256. Tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 256. Então, qual o número que vezes ele mesmo dá 256? Então, x é igual a 16. Tá? Então, o valor de b aqui, que a gente estava calculando, é igual a 16. Tá?
Agora a gente já tem as informações suficientes para estar somando aí, né, o total das varetas, né, o tamanho mínimo, quantos centímetros, né, foram utilizados aí para estar fazendo a confecção dessa pipa. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que essa vareta que está na vertical, né, então a primeira parte dela é 12, a segunda também é 12, portanto 24 centímetros. A vareta que está na horizontal tem a primeira parte aqui que é 5 centímetros, a segunda parte é 16. Né? Então 5 mais 16, vamos ter 21. Então 24 mais 21 é igual a 45 centímetros. Então foram utilizados 45 centímetros de vareta para estar, né, confeccionando aqui essa pipa. Ok? Então, portanto, a letra B que apresenta a opção correta. Tá bom? Então, espero que você tenha aprendido. Tá? Revise a aula caso você, né, achar que tem necessidade. Procure atividades relacionadas ao Teorema de Pitágoras para estar praticando esses conhecimentos, tá? Essas informações. E bons estudos!